Instinto animal. Quem tem que dar bom exemplo, dá mau exemplo. É por isso que a gente vive presenciando briga de torcida, morte, agressão, etc. e tal, por causa de certos dirigentes que têm instinto animal. Nós vamos falar disso nesta segunda-feira, que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar, eu peço a você que fique conosco no canal Toque de Crack Oficial, aqui pelo YouTube. Deixe o seu like, compartilhe, comenta. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. O YouTube não está entregando devidamente o nosso conteúdo como deveria entregar, infelizmente. Entrega um dia e passa 10, 15 sem entregar e a gente fica a ver navios. Por isso eu peço a você que nos ajude nisso. Nós fazemos o vídeo aqui e colocamos o mesmo que nós falamos aqui no Instagram, Toque de Crack Oficial, no blog, toquedecrackoficial.blogspot.com, e por isso eu peço a você que nos prestigie, indique seu canal. Se você quiser ajudar o canal a progredir, faça um pix para toquedecrack@gmail. Grupo Toque de Crack, @gmail.com. Sempre esqueço esse primeiro nome. Bom, vamos lá. Instinto animal. Quem tem que dar bom exemplo são os dirigentes de futebol. Mas bons exemplos. E o que a gente tem visto ao longo dos anos, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, são maus exemplos. O que o senhor Alexandre Nunes, gerente de futebol do Corinthians, fez ontem, e também o senhor Duílio Monteiro Alves, que é o presidente, é digno de afastamento de ambos do futebol. Esse Alessandro invadiu a cabine, que seria a cabine do VAR, mas não era, porque há uma determinação da Confederação Brasileira em que nos jogos do Campeonato Brasileiro o VAR fica numa sala dentro da CBF. Infelizmente, o VAR funciona no Rio de Janeiro e não dentro de campo, em alguns jogos. Ele invadiu a cabine, agrediu pessoas que estavam lá, era uma cabine de outra coisa, não tinha nada a ver com o VAR. O VAR está lá no Rio de Janeiro, na CBF, e o jogo foi em Porto Alegre, no sul do país. E, inclusive, o repórter Everton Leite, da Rádio Pachola, levou uns empurrões, foi agredido por seguranças do Corinthians, já fez um boletim de ocorrência contra o clube, contra o seu Alessandro Nunes, contra o próprio presidente Duílio Monteiro Alves. Tudo por quê? Porque aos 6 minutos do primeiro tempo, o árbitro não marcou um pênalti de João Pedro, do Grêmio, em cima de Matheus Bidu. Ele entendeu que foi pênalti, a arbitragem entendeu que não, e não foi marcado. Ele esperou acabar tudo para fazer o showzinho dele de 5 minutos. Para aparecer na mídia, na televisão, no rádio, no jornal, tudo quanto for mídia. É o 5 minutinhos de fama, só que da pior qualidade. E é esse tipo de dirigente que não pode continuar no futebol, nem Série A, B, C, D, E, F, G, nenhuma série. E esse instinto animal tem que ser expurgado do futebol brasileiro. Esse senhor não pode assumir cargo de gerente de futebol de clube nenhum. E o seu Duílio Monteiro Alves também, que está em fim de carreira, porque ele deve perder a eleição no Corinthians agora, também não tem moral, porque um presidente de clube não pode fazer o que ele fez, com xingamentos, com palavras de baixo calão, a várias pessoas, ou seja, transformar o ambiente em palco do showzinho deles. Isso tem que acabar. Mas não acaba porque a CBF é uma entidade que também tem, vou repetir pela enésima vez, rabo preso. E quando você tem rabo preso, você não pode falar nada. Quando o seu telhado é de vidro, você não pode jogar pedra no telhado dos outros. É o que acontece com a CBF. E é por isso que acontece esse tipo de situação. Dessa vez, foi com o Alessandro Nunes, que é ex-jogador e gerente de futebol do Corinthians, e o próprio presidente. Mas já houve com outros dirigentes. A gente não pode esquecer
que o seu Marcos Braz, do Flamengo, deu o seu showzinho de 5 minutos recentemente. Nós não podemos esquecer de um diretor do Vasco da Gama, nós não podemos esquecer do presidente da Chapecoense, que deu chilique, após uma derrota do clube, partiu para cima de segurança, de arbitragem, de tudo quanto foi ser humano que estava ali naquele local. Isso provoca o quê? A ira das torcidas. Quer dizer, o torcedor, não o torcedor que vai a campo para torcer, mas aquele que vai a campo para bagunçar, aquele que se infiltra na torcida organizada para fazer atos de vandalismo, ele se vê incentivado, ele se vê fortalecido. E aí ele faz pior. E é por isso que tem que acabar isso. Tem que acabar, tem que prender esses bandidos que se infiltram em torcida organizada e tem que afastar definitivamente do futebol dirigentes como o senhor Alessandro Nunes e como o senhor Duílio Monteiro Alves. Aí você vai dizer, você está falando que você não torce, eu não torço para ninguém. Eu sou palmeirense, sim. Mas se o meu time estiver errado, eu vou falar aqui, vou dizer aqui. E nesse caso de ontem, o diretor Alessandro Nunes, vou repetir, gerente de futebol do Corinthians e o presidente Duílio Monteiro Alves estão errados e têm que ser punidos. A punição a gente já sabe qual vai ser. Vai ficar 1 ou 2 jogos fora do campo e tal. Se bem que eles vão sair agora em novembro ou dezembro, eles saem, porque ano que vem já não serão mais eles. Tem eleição no Corinthians nos próximos dias. Mas não tem punição para isso. Qual foi a punição que o senhor Marcos Braz recebeu? Não vimos. Qual foi a punição que o diretor do Vasco? E o do Santos também, não podemos esquecer o do Santos lá, naquele Santos e Vasco. Nós não vimos. A gente vê punição para jogador, para treinador, mas para dirigente, muito pouquinho. Para árbitro, nenhuma. É isso que tem que acabar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Paz e bem.